Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Muito boa noite. O governo da China reconhece a eleição de Joe Biden nos Estados Unidos. Pela projeção final, o democrata levou 306 delegados no colégio eleitoral contra 232 de Donald Trump. No Brasil, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que, como indivíduo, admite que a vitória de Biden é irreversível. E você vai ver também. Chefes da Anvisa e do Butantan falam ao Congresso Nacional que a polêmica sobre a Coronavac está encerrada. Policial militar candidato a vereador em Magé sofre atentado a tiros. É o 4º ataque a políticos no Rio de Janeiro neste mês. Prévia do Produto Interno Bruto do terceiro trimestre indica que o Brasil saiu da recessão. E os preparativos para as eleições municipais de domingo, as últimas horas da campanha e os cuidados com a pandemia na hora de votar. A polícia investiga um ataque a tiros a um candidato vereador em Magé, na Baixada Fluminense. Este é o 4º atentado contra políticos somente este mês no Rio de Janeiro. Imagens das câmeras de segurança do posto de combustíveis registraram um momento em que o candidato a vereador em Magé, Cleiton Sodré, conhecido como Cleiton Gatão, do PSL, chega para abastecer. Segundos depois, um outro veículo entra e um homem armado atira pela janela. O carro usado pelo candidato é blindado e, por isso, ninguém se feriu. Logo após o ataque, Cleiton, que é policial militar e se licenciou para disputar a eleição, sai armado do veículo e tenta ir atrás dos criminosos. O caso aconteceu ontem à noite às margens da rodovia BR-116, em Magé, na Baixada Fluminense. No momento do crime, o político estava acompanhado do cabo eleitoral Igor Patrick. Neste outro vídeo, as vítimas do atentado mostram as marcas dos tiros no veículo. Isso aqui não vai ficar assim não, tá? Vai não? Não vai não. Olha aí. Por pouco, ó. Olha aí. Olha o profissional aí, ó, dando tiro em coluna. Faltou dar na maçaneta para atravessar. Olha aí. Olha aí, ó. Isso aqui é a marca. Isso aqui é a marca da violência política aqui de Magé. A Polícia Civil está analisando imagens de outras câmeras de segurança para identificar a marca, a placa do carro usado pelos criminosos e o responsável pelos disparos. Nenhuma hipótese foi descartada, mas a principal linha de investigação é que o crime tenha motivação política. Nos últimos meses, a política no Rio de Janeiro virou caso de polícia. Ontem à noite, Tom Viana, candidato do PSL à Prefeitura de Búzios, na região dos Lagos, também sofreu um atentado. 2 pessoas em uma moto dispararam contra o carro do político, que é blindado. No fim de semana, o candidato a vereador em Duque de Caxias, Eric Saboia, do Republicanos, também foi alvo de disparos, mas não se feriu. No início do mês, Zico Bacana, vereador do Podemos e candidato à reeleição no Rio, levou um tiro de raspão na cabeça enquanto estava em um bar na zona norte da cidade. Em outubro, a cabo eleitoral Renata Castro foi morta na porta de casa em Magé, na Baixada Fluminense. No mesmo mês, Mauro Miranda Rocha e Domingos Barbosa Cabral, candidatos à Câmara Municipal de Nova Iguaçu, foram assassinados. O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que a vacina contra a Covid-19 não será obrigatória. Hoje, o presidente da Anvisa e o diretor do Instituto Butantan deram explicações ao Congresso Nacional sobre a paralisação, no início dessa semana, dos testes com a Coronavac. O presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, e o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, foram ouvidos pela Comissão Mista do Congresso, que acompanha as ações de combate ao coronavírus. Os dois tentaram acalmar os ânimos e acabar com a polêmica criada após a suspensão dos testes da Coronavac, vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Butantan. A decisão da Anvisa foi tomada na segunda-feira, devido à morte de um voluntário. Na quarta, após ser informada que o caso se tratava de um suicídio, a agência autorizou a retomada dos testes. Interferência política na agência são 2 palavras, não há. Esse evento aconteceu em outros protocolos vacinais. Tivemos interrupções, aliás, longas, comparado com este. Interrupção em protocolo vacinal é rotina, não é caso especial. Essa interrupção temporária não teve nenhum efeito prático sobre a condução dos estudos e, na realidade, os efeitos maiores foram os efeitos aí políticos,
decorrentes da forma como isso aconteceu e no momento em que isso aconteceu. No início da manhã, ao deixar o Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro voltou a garantir que a vacinação contra o novo coronavírus não será obrigatória e afirmou que o governo federal só comprará a vacina contra a Covid-19 após a aprovação da Anvisa e do Ministério da Saúde. Se a gente quiser comprar uma vacina do país X, aquele país tem que vacinar seu povo. Para mostrar que, olha, nós estamos botando nosso povo para provar que não tem problema. Daí vem para cá. E no que depender de mim, nunca, jamais será obrigatório. Todas as outras vacinas eu tomo, porque eu viajo o mundo todo, né? Eu tenho a minha currículo feito, a minha cartela de vacinação, mas já tudo comprovado. Entre os dias 30 de novembro e 11 de dezembro, servidores da Anvisa visitarão a China. Eles irão verificar o cumprimento das boas práticas de fabricação nas instalações das empresas Sinovac, que desenvolve a Coronavac, e da UC Biologics, que participa do desenvolvimento da vacina da AstraZeneca. O vice-presidente Hamilton Mourão falou hoje sobre as eleições americanas. Não é questão de reconhecer. Hoje, agora, quando terminou essa situação lá do Arizona, né? E aí o Biden já foi para 306 delegados, acho que agora ficou complicado aí, a não ser que o presidente Trump ainda tenha alguma carta na manga que a gente desconhece. E agora a China também parabenizou, né, o Joe Biden pela vitória. Você acha que o Brasil não fica cada vez mais isolado? Eu já falei para vocês, isso aí aguarda o momento aí que vai acontecer e não vai ter nenhuma hecatombe nuclear por causa disso, fica tranquilo. Com a pandemia, o número de doadores de sangue despencou este ano no Brasil. Em São Paulo, a Fundação ProSangue busca doadores para continuar a abastecer mais de 100 instituições públicas da região metropolitana. A filha desta aposentada recebeu doações de sangue quando passou por uma cirurgia. O gesto de solidariedade dos amigos serviu de lição. Aí a gente conseguiu algumas pessoas. E o que significou isso para a senhora? A vida dela, né? A vida dela e a vida de muitos, né? Porque às vezes o que doou não serviu para ela, mas ia servir para outra. A Fundação ProSangue está precisando de doadores com urgência. O estoque está tão baixo que, se a situação continuar como está, existe o risco do adiamento de cirurgias eletivas, o comprometimento no tratamento de doenças como o câncer, por exemplo, sem contar que vai ficar mais difícil a realização de transfusões. Devido à pandemia, o número de doadores reduziu drasticamente. O estoque do sangue O positivo, por exemplo, um dos mais procurados, pode acabar em apenas um dia. Para ficar dentro da normalidade e atender mais de 100 hospitais, são necessárias 1.700 bolsas como esta. Hoje, só tem 550. Tomara a gente nunca precise receber transfusão de sangue. No dia que a gente precisar, o banco de sangue tem que estar estocado. Tem que ter sangue. Numa emergência, a gente tem que ter sangue estocado para poder salvar a vida de um paciente. A Amanda e o Aldrin reconhecem a importância de doar sangue. Uma maneira de fazer o bem sem olhar a quem. Toda vez que eu consigo, eu venho para poder doar. Me sinto muito honrado de, como posso dizer, de ajudar, né, o próximo mesmo, né? Até emociona. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar descansado, bem alimentado e apresentar um documento original com foto. Deixe a dúvida de lado e compareça ao banco de sangue. Tem vários tabus. Esses tabus não têm nenhum fundo científico, tipo assim, eu vou doar sangue e vou me contaminar com alguma doença? Não vai, porque é tudo descartável. Ou eu vou engordar, vou emagrecer. Não tem nenhum fundo científico. A única certeza que a gente tem é que com a doação de sangue a gente vai salvar uma vida. Ganhar um carro zero ou uma viagem inesquecível investindo apenas 75 centavos por dia é possível. É só participar do Festival de Prêmios Realizando Sonhos. Assinando o Rede TV Plus, você pode ganhar prêmios. De segunda a sexta, dentro do A Tarde é Sua e do Alerta Nacional, serão sorteados notebooks. Aos sábados, no Mega Senha, uma viagem no valor de R$8.000. Todo domingo no Encrenca sai um HB20 zerinho. No dia 24 de dezembro, você pode levar uma BMW para sua garagem. E no dia 31, também em dezembro, sai uma viagem no valor de R$15.000.
No final da promoção, você pode ser o grande ganhador de uma Mercedes C180. Então, se você já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Tá na hora de realizar os seus sonhos, aqui no Festival de Prêmios da Rede TV. Neste domingo temos eleições municipais e são vários os desafios dos prefeitos e vereadores que serão eleitos neste ano em todo o país. A saúde é um dos que merecem maior atenção. Por causa da Covid-19, as filas de espera para marcação de exames e cirurgias ficaram ainda mais longas no Sistema Único de Saúde. A dona Tereza tem 67 anos e há pelo menos 5 aguarda na fila do SUS por uma cirurgia no joelho esquerdo. Ela foi diagnosticada com artrose, doença que ataca as articulações, mas recebeu alta mesmo sentindo dores. 15 dias a gente tá com a perna boa, 15 dias depois já arruina. Não posso andar direito, nem dentro de casa. Sem a cirurgia, ela fica impedida de realizar atividades simples do dia a dia, como subir uma escada sozinha. São pelo menos 30 degraus até chegar à casa dela. E para isso, ela conta com a ajuda da filha Tatiane e de um acessório indispensável, a bengala. A gente já fez fisioterapia tanto no SUS como no particular, porém eles já deram alta porque falou que no caso dela não resolve mais, né? Somente cirúrgico. E aí quando ela está atacada a gente chega aí no hospital 2, 3 vezes para poder amenizar a dor, porque é muito forte. Infelizmente, o problema da Tereza não é um caso isolado. Segundo a Prefeitura de São Paulo, em agosto, 457 mil pessoas esperavam para a realização de consultas na cidade. Já na fila de exames, havia 204 mil pacientes. A longa espera por cirurgias, exames e consultas são problemas antigos que se agravaram ainda mais com a pandemia. Além disso, os serviços públicos todos param de atender os procedimentos eletivos, as cirurgias eletivas, os exames, os acompanhamentos dos pacientes crônicos e começam a atender quase que exclusivamente os pacientes de Covid e os pacientes emergenciais. Foi o que aconteceu com a Roberta. Recentemente ela venceu o câncer de mama, mas a cirurgia de reparação que ela tanto aguardava teve que ser cancelada por causa da pandemia. Tem muitas mulheres na mesma expectativa que eu, que é fazer a cirurgia e se livrar logo de vez, né? Eu vou para a 4ª e espero que seja a última. Outro desafio da próxima gestão será a campanha de vacinação contra o coronavírus. Embora ainda não exista uma previsão para que a vacina fique pronta, será necessária uma programação especial para evitar aglomerações nas unidades de saúde, que já sofrem com a superlotação de pacientes. Porque é muita gente, né? E as pessoas não conseguem. Eu acho que falta, porque eu estou sempre perguntando, nunca tem vaga, tá esperando abrir vaga. Marcação de consulta demora muito, 4, 5 meses para marcar uma consulta. Para renovar uma receita demora também. Eu estou na fila de espera com vascular já faz 3 anos. Então acho que está precisando mudar muita coisa. Em Pernambuco, a Polícia Militar realizou uma operação especial para garantir a segurança nas eleições. Para não causar aglomeração, o envio das tropas ocorreu em 4 horários diferentes. Os PMs foram divididos em 7 ônibus. Do Recife, eles partiram rumo às cidades da Zona da Mata, Agreste e Sertão do Estado. Antes do embarque, tiveram temperatura aferida e passaram por uma cabine de desinfecção. A missão dos policiais também será de conscientizar a população sobre os cuidados para evitar o contágio pelo novo coronavírus. A logística da corporação para as eleições 2020 mudou este ano para reforçar a segurança em tempos de pandemia. Os policiais receberam um kit contendo álcool em gel, luvas e máscaras. E somente para o pleito deste domingo estarão mobilizados cerca de 8 mil PMs em todos os locais de votação de Pernambuco. A Secretaria de Defesa Social e seus órgãos operativos estão todos envolvidos para que seja proporcionado o melhor, ou seja, a tranquilidade e a busca da paz social. É esse o objetivo. Teremos paz social, se dirija para o seu local de votação com tranquilidade, estaremos por perto, sempre estaremos por perto nesses 184 municípios do nosso estado.
E os preparativos para as eleições municipais do próximo domingo entraram na reta final. A repórter Estela Freitas está no Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo e tem as informações. Boa noite, Estela. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos. Só para relembrar aqui também que esse foi um ano que bateu recorde no número de solicitações de candidaturas em todo o país. Foram mais de 550 mil. Desse total, o número de candidatos a prefeitos aptos ao cargo é de mais de 19 mil e de vereadores mais de 518 mil. Amanhã, a Justiça Eleitoral vai fazer a distribuição das cerca de 500 mil urnas aos locais de votação. Os equipamentos já foram preparados e lacrados no começo do mês. Aqui no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, 15 urnas sorteadas vão para a auditoria, que vai ser realizada no próprio domingo. Então, 10 delas vão ser auditadas antes das votações, nas próprias sessões eleitorais, com o objetivo de legitimar os sistemas, a integridade dos sistemas que foram instalados nos equipamentos. As outras 5 restantes vão ser auditadas em condições normais de uso aqui na sede do tribunal ao longo da votação, que é justamente para afirmar também a exatidão no processo de captação e totalização dos votos. Do outro lado, também o eleitor, claro, tem que se preparar. Lembrando que esse é um ano em que há uma pandemia e, por isso, o processo eleitoral também teve algumas modificações. Veja as novas regras agora na reportagem de Joyce Mafezoli. O período de votação ganhou 1 hora a mais, para evitar aglomeração. Agora, o pleito começa às 7 horas da manhã e vai até às 5 da tarde. Até às 10 horas, o horário é preferencial para eleitores com mais de 60 anos. O TSE pede para não levar crianças ou acompanhantes nos locais de votação, para reduzir os riscos de contágio de Covid-19. O uso de máscara é obrigatório. A mensagem da Justiça Eleitoral para o eleitor nas eleições desse ano é que confie nos protocolos de segurança que foram editados. Esses protocolos, rigorosamente observados, devem eliminar o risco de contaminação. E o seu voto é preciso para assegurar a saúde da nossa democracia. Neste ano, a biometria foi suspensa. A identificação deve ser feita com um documento oficial apresentado a 1 metro de distância do mesário. E o eleitor deve levar a própria caneta para assinar o caderno de votação. Em seguida, é só se dirigir à urna e votar. Está exercido o direito de cidadão. Quem estiver fora do domicílio eleitoral pode justificar a ausência na urna pelo aplicativo e-Título. São medidas preventivas para diminuir as filas e evitar a contaminação do novo coronavírus. Algumas práticas não são permitidas no dia de votar. É proibida a distribuição de santinhos e adesivos, carreatas e passeatas também. A boca de urna é crime eleitoral. Quem descumprir pode pagar multa e até ser preso. Adesivo de campanha na roupa é liberado para o eleitor, mas para os mesários, não. Já a propaganda na internet só é permitida se for feita um dia antes da eleição. São quase 150 milhões de eleitores brasileiros aptos a votar nas eleições de 2020. 52% só de mulheres. O estado com a maior população do país, São Paulo, continua a ser o maior colégio eleitoral brasileiro, com mais de 33 milhões de eleitores. A Secretaria de Segurança Pública do Estado intensificou o patrulhamento com mais de 70 mil policiais civis e militares. Todos os locais de votação, cartórios e outros pontos relacionados às eleições vão ser monitorados pela PM em alguns lugares com ajuda de drone. No estado, não haverá restrições ao consumo e comercialização de bebidas alcoólicas no dia de votação. Mas a polícia continua realizando bloqueios para a fiscalização da lei seca no trânsito, podendo autuar o motorista que estiver dirigindo sob efeito de álcool. Permanecer no local de votação só o tempo necessário. Até outra dica boa, sempre dada, né? Leve a sua colinha. Eu sei que é uma eleição pequena, são só 2 cargos, mas leve a sua cola porque isso também facilita, agiliza o seu tempo na cabine de votação. Neste ano, 13 candidatos disputam a preferência do eleitor para assumir a prefeitura da maior cidade do país.
4 candidatos aparecem nas pesquisas eleitorais, com chances de chegar ao segundo turno. Bruno Covas, atual prefeito, é candidato à reeleição pelo PSDB. Assumiu a administração municipal em abril de 2018, quando João Dória deixou o cargo para concorrer ao governo estadual. Formado em Direito e Economia, foi deputado estadual, federal e secretário do Meio Ambiente. O paulistano Celso Russomano, do Republicanos, de 64 anos, também está na disputa. É a terceira vez que tenta chegar ao comando municipal. Está no 6º mandato como deputado federal e é conhecido como defensor dos direitos do consumidor. Guilherme Boulos, candidato do PSOL, é coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. O paulistano de 38 anos é professor, filósofo, psicanalista e ativista. Em 2018, concorreu à presidência da República pelo mesmo partido. O ex-governador e deputado federal por São Paulo, Márcio França, do PSB, também disputa a prefeitura. Foi vereador e prefeito na cidade natal, São Vicente, no litoral paulista. Durante o mandato de Geraldo Alckmin, atuou como secretário de Turismo e de Desenvolvimento Econômico e Inovação. Em 2018, França, hoje com 57 anos, tentou a reeleição, mas perdeu no segundo turno para o atual governador, João Dória. Ainda disputam a prefeitura Andréa Matarazzo, do PSD, Antônio Carlos, do PCO, Arthur Duval, do Patriota, Gilmar Tato, do PT, Joyce Hasselmann, do PSL, Levi Fidelix, do PRTB, Marina Elou, da Rede, Orlando Silva, do PCdoB e Vera Lúcia, do PSTU. A cidade de São Paulo tem quase 9 milhões de eleitores aptos a votar no próximo domingo. A maioria, 54%, é de mulheres. E a maior parte do eleitorado paulistano tem entre 45 e 59 anos. E no Rio de Janeiro, são 14 os candidatos que concorrem à prefeitura. 4 candidatos aparecem nas pesquisas com maiores chances de chegar ao segundo turno. O atual prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, concorre à reeleição. Ele tem 63 anos e foi senador por 14. O principal adversário é o ex-prefeito Eduardo Paes, do DEM. Com 50 anos, Paes governou a cidade por 2 mandatos seguidos, entre 2009 e 2016, quando o Rio foi sede dos Jogos Olímpicos. Ele tentou se eleger governador, mas perdeu para Wilson Witzel no segundo turno em 2018. Tanto Crivella quanto Paes ainda enfrentam ações na Justiça Eleitoral e só puderam se candidatar ao cargo por meio de liminares. Marta Rocha, do PDT, aparece como a principal ameaça para Crivella chegar ao segundo turno. Ela tem 61 anos e já foi chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Atualmente é delegada aposentada e está no segundo mandato como deputada estadual. Aos 78 anos, Benedita da Silva é a aposta do PT para a disputa. Está no 5º mandato como deputada federal, mas já foi vereadora, senadora e secretária especial da Assistência e Promoção Social do governo Lula, além de governadora do Rio entre abril de 2002 e janeiro de 2003, quando Antony Garotinho renunciou para concorrer à presidência. As pesquisas apontam uma liderança folgada para Eduardo Paes aqui no Rio, mas com grande possibilidade de haver segundo turno. Isso porque outras 10 candidaturas devem ajudar a diluir os votos válidos, impedindo que o ex-prefeito vença já no domingo. Completam o quadro de candidatos à Prefeitura do Rio Clarissa Garotinho, do PROS, Suede Aidar, do PMB, Luiz Lima, do PSL, Bandeira de Melo, da Rede, Fred Luz, do Novo, Glória Heloísa, do PSC, Ciro Garcia, do PSTU, Renata Souza, do PSOL, Paulo Messina, do PMB e Henrique Simonar, do PCO. Quase 5 milhões de pessoas estão aptas a votar na capital fluminense. A Polícia Militar preparou um esquema com 22 mil policiais para garantir a segurança dos eleitores. Em Belo Horizonte, as eleições deste ano estão marcadas pelo número recorde de candidatos. 15 disputam a prefeitura e mais de 1.500 as vagas do Legislativo Municipal. Na capital mineira, muitos eleitores ainda não definiram o voto. Estou me preparando, dando uma pesquisada, nos candidatos. Ainda não tenho 100% de certeza. Para alguns, o sentimento na reta final da campanha é de insatisfação. O cara chega na TV e promete mundos e fundos. E depois, a própria população vai na prefeitura e reclama do que o cara prometeu.
e não fez nada. Já a maioria está preocupada com a pandemia. Acho que não deveria ter, né? Pela segurança, a gente está ali na urna e várias pessoas colocam um dedo ali. Belo Horizonte tem quase 2 milhões de eleitores e 15 candidatos a prefeito. Áurea Carolina, do PSOL, Bruno Engler, do PRTB, Cabo Xavier, do PMB, Fabiano Caseca, do PROS, João Vitor Xavier, do Cidadania, o prefeito Alexandre Calil, do PSD, que disputa a reeleição, Lafayette Andrada, do Republicanos, Luísa Barreto, do PSDB, Marcelo Souza e Silva, do Patriota, Marília Domingues, do PCO, Nilmário Miranda, do PT, professor Wendel Mesquita, do Solidariedade, Rodrigo Paiva, do Novo, o Adson Ribeiro, do PCdoB e o Anderson Rocha, do PSTU. Já a eleição para vereador aqui em Belo Horizonte é uma das mais concorridas do país. Segundo o TRE, 1.562 candidatos disputam as 41 cadeiras da Câmara Municipal. A média de 38 por vaga é a maior entre as capitais. A atual legislatura foi marcada por escândalos de corrupção e operações policiais na Câmara Municipal. Nos últimos 4 anos, 3 vereadores foram presos e 2 caçados. É muito importante que o eleitor entenda a relevância do papel do vereador na nossa cidade. Que ele pesquise o passado do seu pretenso candidato, que ele pesquise as propostas para escolher quem vai ser o seu representante. Espero que melhore, né? Porque do jeito que tá, não dá. O Produto Interno Bruto brasileiro, que indica a soma de bens produzidos e serviços realizados no país, voltou a crescer e saiu da chamada recessão técnica. Segundo o Banco Central, na prévia do terceiro trimestre, o PIB cresceu 9,47% em comparação com os 3 meses anteriores. Já no mês de setembro, o crescimento foi de 1,29% em relação a agosto. Essa é a 5ª alta mensal seguida do indicador. E agora vamos para a previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. Olha, só de olhar o mapa dá para perceber que o final de semana vai ser com chuva em áreas da região norte, do sul e também do sudeste. Hoje de manhã, um temporal causou inundações em um bairro de Belo Horizonte. Um carro ficou alagado e os funcionários de uma loja tiveram que usar uma corda para resgatar os donos do veículo. Amanhã, esses temporais continuam em Belo Horizonte e também no Espírito Santo. No Rio de Janeiro não esquenta muito, deve chover forte em algumas regiões e a máxima amanhã não passa dos 26 graus. No domingo, 28 graus. Já em São Paulo, o dia será quente, pode ter variação de nuvens, mas não chove. Os termômetros registram 30 graus no sábado e 30 no domingo. No sul, o dia será nublado, com pouca abertura de sol e só chove no período da tarde, nessa faixa mais escura aqui do mapa. Em Goiás e no Mato Grosso, o dia será com pancadas de chuva, acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Só no Mato Grosso do Sul é que o dia fica nublado, mas não chove. No Nordeste, o sol aparece em toda a região e em Salvador, a máxima pode chegar aos 32 graus. Já na região Norte, a chuva continua e em Manaus, os termômetros registram 33 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da RedeTV. Eu fico por aqui, um ótimo final de semana e até mais. Uma pesquisa mostra que os hábitos esportivos dos brasileiros foram diretamente impactados pela pandemia da Covid-19. Pois é, e o futebol, o esporte mais praticado no país, foi o mais afetado. Já as atividades individuais estão virando tendência na população. A pandemia chegou e mudou a rotina de todo mundo. Foi preciso se reinventar para não deixar os exercícios físicos de lado. Uma pesquisa encomendada por uma plataforma de compra e venda de produtos esportivos mostrou que os hábitos dos brasileiros em relação à prática de atividades físicas ao longo da pandemia mudou. E quem diria que no país do futebol, outro esporte iria ganhar destaque? A modalidade, que sempre foi uma paixão nacional, teve queda de 90% em relação ao período anterior à pandemia, até fevereiro de 2020. Foi o que apontou o estudo realizado pela plataforma Se Mexe. O principal motivo dessa baixa é o receio da prática coletiva, que envolve contato físico.
outra coisa é eu entrar numa quadra para jogar com pessoas que eu não conheço, ter o contato, acaba tendo troca de fluido, suor. Em contrapartida, outras modalidades ganharam mais adeptos durante a quarentena. 89% dos entrevistados se sentem mais seguros quando treinam sozinhos. A prática do ciclismo, por exemplo, apresentou um aumento de 11% no estado de São Paulo e 15% em Minas Gerais. O potencial da bicicleta durante a pandemia, eu enxergo que ele se expandiu muito. E ele se expandiu principalmente pelo fato de muita gente ter experimentado ou reexperimentado a bicicleta, tanto quanto prática esportiva, quanto meio de transporte. A Vitória que o diga, foi neste período que ela começou a pedalar. Durante a pandemia, eu até tentei fazer algumas aulas dentro de casa, mas isso foi bem frustrante, né? Por conta do espaço, por conta da animação, enfim. E aí eu descobri a bike nesse meio do caminho. Respeitar os protocolos de segurança, encarar os exercícios, além de fazer bem para o corpo, é bom para a saúde mental. O ex-jogador de futebol Pepe, o Canhão da Vila, foi internado hoje em São Paulo com coronavírus. Aos 85 anos, o ídolo do Santos apresenta sintomas leves, mas por causa da idade avançada, vai ficar no hospital em observação. Rede TV News de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você. Bom fim de semana. A gente te espera amanhã. Isso mesmo, estaremos juntos amanhã e a gente espera você. Então até lá. Boa noite.